para mais uma reunião da EBD, a gente continuar estudando o livro de Atos. É muito bom, né, que a gente tem esse momento. É muito bom o interesse dos irmãos de estudar a Escritura, né, e aprender. Eu queria pedir para o pastor Walter orar para a gente, fazer uma oração para começar esse momento, pedindo que o Espírito Santo nos dê sabedoria e conduza nesse momento. Amém. Graças a Deus. Que bom, né, meus amados? Então, vamos lá. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela noite que o Senhor nos deu e por este dia, Pai, que começou. Abençoa este momento de aprendizado e ensino. Ó Deus, desperta no nosso coração a paixão, o amor pela tua palavra. Abençoa, Pai, o professor desta manhã com sabedoria e graça, para que possa nos transmitir, ó Deus, o teu ensino, ó Senhor amado, em nome de Jesus. Desperta, Pai, mais pessoas para se agregarem a essa escola. Ó Deus, é necessário, Deus, aprendizado, porque o Senhor censurou aqueles que não têm muito apreço pelo saber, dizendo: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso, nós pedimos ajuda ao Senhor, Pai, para estar firmes na presença do Senhor, aprendendo a tua palavra, recebendo, Deus, o alimento que necessitamos para este dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, a gente vai continuar, né, o nosso estudo do livro de Atos. Hoje a gente tem 2 capítulos, capítulo 24 e capítulo 25. O pastor Hugo trouxe o capítulo 23 a semana passada. E aí... Ok. Então, pessoal, eu vou compartilhar minha tela, né? E vou compartilhar também aqui o texto bíblico para a gente ir lendo e fazendo os comentários, né? E ao final a gente vai fazer umas reflexões. Agora, tem um detalhe, pessoal, eu queria saber de vocês. O capítulo 24 e o capítulo 25, eles não têm muita coisa. O capítulo 24, ele tem Paulo perante Félix, e o capítulo 25 tem Paulo perante Pórcio Festo. Só que não acontece muita coisa. No final do capítulo 25, Festo vai receber o rei Agripa em Cesareia. E ele quer que o rei Agripa o auxilie, porque ele não entende muito bem das leis judaicas e das questões culturais concernentes a Israel. Além do que, ele está há pouco tempo na Judeia, né? Então ele espera que a vinda de Agripa o auxilie a entender melhor as acusações contra Paulo, porque Paulo, tendo apelado para César e tendo que ser enviado a Roma, Festo precisava detalhadamente informar a Roma o que estava acontecendo. Aí esse é o final do 25. No 26 é que tem essa reunião entre Agripa, essa entrevista, né, com Agripa. Então fica pela metade, né? Aí eu não sei se a gente entra no capítulo 26, porque como o 24 e o 25 não tem muita coisa, mas talvez desse para a gente pegar esses 3 capítulos, porque o 26 é só a entrevista de Paulo com Agripa II e Drusila, e com Festo, né? E é importante essa reunião. Tem algumas coisas que Paulo fala que são importantes serem mencionadas. Aí, o que vocês acham? A gente pega até o 26 ou a gente deixa o 26 para a semana que vem mesmo? Eu mandei uma mensagem para o pastor Hugo, eu não sei se... o pastor Hugo sugeriu aqui que fizesse os 3 também. Então, pessoal, acho que dá para a gente fazer os 3, não vai demorar não, porque como eu falei, não tem muita coisa. Até os slides, eles não têm muita coisa, viu? Vamos pegar os 3 capítulos, né? Vai ser rápido. Tá preocupado que o pastor Hugo não concordasse, né? Mas como ele concordou, né? O pastor Hugo tá dando as aulas com a gente, né? Aí na próxima semana o pastor Hugo também pode pegar 2 capítulos, se ele quiser, dependendo de como seja, né? O capítulo 27. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Cadê? Eu tô aqui, meu amigo. Deixa eu achar aqui. Pessoal, tá aparecendo aí a minha tela? Sim. Beleza. Atos 24. Vou começar a leitura, né? Olha que legal. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo.
A gente viu na semana passada, né, o pastor Hugo trouxe, né, o estudo do capítulo 23, que Paulo foi enviado a Cesareia, né, porque em Jerusalém os judeus queriam matá-lo, né? Cláudio Lísias, que era o tribuno, né, que estava encarregado lá de Jerusalém, ele precisou tomar essa atitude e, inclusive, os judeus tinham armado ciladas para tentar matar Paulo de qualquer jeito, né? Fizeram até um juramento para se amaldiçoarem caso não matassem a Paulo. E Paulo foi enviado a Cesareia. Então, aqui, só um outro detalhe, né? Você já sabe, nós já falamos sobre isso. Jerusalém era a cidade mais importante, né, onde estava o templo, onde Jesus, né, foi crucificado, né, do lado de fora da cidade. Mas a capital romana na Judeia era Cesareia. A Cesareia era a capital administrativa dos romanos. Nessa época, né, a Judeia estava sob administração romana. Os romanos tinham dominado essa região, né? E ele diz aqui, né, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. O presidente é o procurador romano, né? É o governador, no caso, um cara chamado Félix, ok? Então, o texto diz que o sumo sacerdote Ananias, ele foi de Jerusalém com os anciãos de Israel, no caso, os anciãos, uma parte do Sinédrio, né? Eles foram até Cesareia para fazer acusação contra Paulo. Paulo tinha sido levado a Cesareia, né? Tinha sido levado perante o procurador Félix, e eles enviaram essa delegação, né, de Jerusalém para Cesareia. E Ananias era o sumo sacerdote, e esse certo Tértulo provavelmente é o advogado, né, um cara que conhece das leis, né? Eles chamam esse orador para fazer a acusação formal diante do governador, né? Só um detalhe interessante. Isso era muito importante para esses judeus, porque era uma viagem longa, né? O sumo sacerdote fazer essa viagem porque eles estavam muito empenhados em pegar Paulo, né? Ou em condenar Paulo. Versículo 2. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Aqui é uma bajulada, né? Félix, o governador, é um cara cruel. Félix é um cara que a historiografia registra como um cara cruel, um cara vil. Ele não era um cara legal, ele não era uma pessoa respeitada, né? Mas o orador judeu, para conseguir uma posição favorável do governador romano, ele faz esse elogio, né? Ele começa dizendo: ó, a gente tem paz por causa de você, por causa da sua prudência. E a esse povo, né? A nós são feitos louváveis serviços, né? Isso era balela, né? Aí, versículo 3. Sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento, o queremos reconhecer, né? Então ele dá aquela bajulada bem federal, né? Versículo 4. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste, no caso Paulo, né? E promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nulo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo o de que o acusamos, né? Então, pessoal, tá aparecendo aí o PowerPoint? Ou ainda está o texto lá? Tá, deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo agora o PowerPoint? Tá. Pronto, beleza. Então, pessoal, aqui é aquele mapa que a gente já conhece, né? Esse mapa eu deixei aí praticamente todos os slides, porque ele mostra o mundo romano, né, nesse período. Só um detalhe importante, antes da gente passar, não vou deter nesse mapa, e vocês vão ver que são realmente poucos slides. Onde tem a Síria, bem grande, não é o país Síria que a gente tem hoje, né? É a província romana da Síria. Toda essa região onde estava Israel, né, que era chamada Judeia, fazia parte da província da Síria. Então, a Síria era a província mais rica do Oriente e a Judeia era a parte mais pobre da província da Síria. Então, os governadores que eram enviados para a Judeia, os procuradores, não eram pessoas nobres, não eram pessoas muito importantes.
né? Pôncio Pilatos não era um cara importante, um cara rico. Félix era filho de um escravo, por exemplo, né? Quer dizer, não era filho de escravo, mas era um plebeu, não era uma pessoa de ascendência aristocrática, né? Então, a Judéia era uma região da província da Síria que era muito conturbada, porque os judeus eles sempre foram muito autônomos. Os judeus tendo a sua lei, a sua religião, a sua cultura, eles sempre foram muito resistentes à ingerência romana. Então, sempre era um barril de pólvora. Era muito difícil para esses procuradores romanos assumirem esse abacaxi, que era governar, né, em nome do imperador, essa província, essa região tão difícil de lidar, né, e esse povo tão difícil de domar, por assim dizer. Então, Félix era um desses caras. Era um cara duro, era um cara violento, né, era um cara desonesto. E seguindo adiante, esse mapa só para mostrar o mundo romano, né, a gente já viu isso. Então, aqui, né, os estudos dos capítulos 24 e 25, a gente vai ver esses 4 pontos, depois a gente vai entrar no 26. Mas o 26, pessoal, como eu já tinha falado, é esse ponto 4. Tá bom? Então, vai ser só isso que a gente vai ver hoje. Né? Paulo perante Félix, que é esse início que a gente está lendo agora, né? Paulo perante Festo, que é o capítulo 25. O apóstolo Paulo apela para César, que também é o 25. E no final do 25, Festo decide fazer com que Agripa e Berenice tenham uma entrevista com Paulo, para que ele possa também entender o que é que se passa com esse problema de Paulo, né? Entre Paulo e as lideranças judias. De modo que o capítulo 26 é basicamente isso, essa entrevista entre Paulo e Agripa e a esposa de Agripa. Ok? Então, capítulo 24, como a gente viu nesse início, ó, a chegada do sumo sacerdote e da liderança judaica em Cesareia. Então, a primeira coisa que a gente vê, a primeira informação, é que eles saem de Jerusalém e viajam, né, alguns dias até chegar em Cesareia, e vai lá o sumo sacerdote Ananias e lideranças do povo. Uma outra informação, pessoal. Ananias, ele era um cara, não era um cara benquisto também. Ananias é o sumo sacerdote que durante a reunião ele manda agredir Paulo. E Paulo diz: Deus te ferirá parede esbranqueada. Você está aqui para me julgar segundo a lei e você manda me agredir contra a lei? Aí alguém diz: olha, esse é o sumo sacerdote. Ele, irmãos, desculpa, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Né? Então, era um cara desonesto, era um cara inescrupuloso, né? Era um cara violento. Tanto é que ele foi deposto pelo rei Agripa. Nessa época, o rei Agripa, que era o rei vassalo de Roma, ele tinha autoridade dos romanos para nomear os sumos sacerdotes. É por isso que tinha vários sumos sacerdotes. Do ponto de vista da lei de Israel, o sumo sacerdócio é um cargo vitalício. Então, o sumo sacerdote ele deve ser sumo sacerdote até morrer. E deve ter um só. Mas aí, nessa época, a gente tinha a ingerência romana, de modo que os sumos sacerdotes eram nomeados. Então, Ananias, como era um sumo sacerdote ruim, era um cara mal visto pela comunidade, ele acaba sendo posteriormente deposto. E quando acontece a revolta dos judeus contra Roma, nos anos 60 do primeiro século, ele é assassinado pelo povo. Ok? Então, era um cara violento que teve um fim violento na mão do próprio povo de Israel. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê, né, essa chegada do sumo sacerdote a Cesareia com os anciãos. Segundo ponto que a gente está lendo agora, a acusação de Tértulo contra Paulo, né, o advogado que eles arrumaram para fazer esse discurso de acusação, né, perante Félix. Terceiro ponto vai ser a defesa de Paulo diante de Félix, a gente vai ler agora. E o final do capítulo é Paulo pregando para Félix. Né? Isso é muito bacana, olha que legal. Então vamos voltar para o texto. Beleza? Tá aparecendo? Show de bola, olha que legal. Então, o discurso de Tértulo, ele começa bajulando o governador, né? E depois ele traz a narrativa dos fatos de acordo com a versão dos judeus, né? Então ele diz, olha, a gente acha, nós os judeus, nós temos achado, né, que esse homem é uma peste, esse cara é uma praga, ele é um promotor de sedições entre os judeus, né, pelo mundo todo, ele é um agitador, basicamente é isso que ele está dizendo, e ele é defensor da seita dos nazarenos. E a acusação que ele faz aqui, central, é que ele tentou profanar o templo. Então, o motivo
da agressividade dos judeus contra Paulo é o fato dele ter profanado o templo. Então, eles dizem para o governador romano que eles apanharam Paulo em flagrante, tendo profanado o templo de Jerusalém. E eles o queriam julgar conforme a lei deles, né? Porque a lei já previa essa situação e já tinha uma punição. E aí, então eles, olha, mas o seu tribuno lá, o Lísias, ele arrebatou ele de nós com violência, né? Então eles já querem se fazer de vítimas também do tribuno. E ele diz, olha, ele mandou que nós, né, que os seus acusadores viessem a ti aqui em Cesareia. E aí, continuando a leitura, né, versículo 9. E também os judeus consentiam, dizendo serem estas coisas assim. Então, aquela comitiva, né, confirmou essa versão de Tértulo. Versículo 10. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Então, Paulo não bajula o cara como os demais, né? Paulo diz, olha, eu sei que você é juiz aqui nessa região há muito tempo, porque já eram 4 anos. Já fazia 4 anos que Félix era governador da Judéia. Então, Paulo vai dar a versão dele, olha que legal. Versículo 12. Eles não me acharam no templo. Desculpa, versículo 11. Pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém para adorar. Você pode saber disso, isso é algo público, né? Você pode perguntar e saber que eu cheguei em Jerusalém há 12 dias e cheguei para adorar. Versículo 12. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas, e nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, um certo judeu da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma coisa, alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, o que Paulo diz? Paulo diz, olha, eu cheguei aqui há 12 dias, como você pode averiguar, né? Não se soube de eu estar fazendo agitação em lugar nenhum, né? E eu, de fato, o que é verdade, o que eles disseram é que, segundo esse caminho que eles chamam de seita, eu sirvo ao Deus dos meus pais. Isso é legal, pessoal, porque é o seguinte, ó. Aí ele diz, segundo esse caminho que chamam de seita, sirvo ao Deus de meus pais. A palavra que Lucas usa no texto de Atos, é raireses. Essa palavra raireses é de onde vem heresia. Nessa época, heresia não tinha a conotação que tem hoje. A raireses tem a ver com seita, com um segmento, sabe? Então, eles dizem que Paulo é um cara que faz parte de uma seita, né? Porque os cristãos eles têm uma visão diferente das escrituras e de Deus, né? Então eles, olha, isso que eles chamam de seita, realmente, por esse caminho eu tenho servido ao Deus dos meus pais. Então, pessoal, então Paulo diz, olha, eu, de fato, né, sou cristão, né? E depois de muitos anos de ministério, entre outras palavras, né, eu voltei a Jerusalém para trazer esmolas à minha nação. Isso é legal porque isso não está dito antes, mas Paulo vem trazer uma oferta para a igreja de Jerusalém. E a gente sabe disso pelas epístolas, né? Na Epístola aos Coríntios, Paulo fala sobre oferta para a comunidade de Jerusalém, na Epístola aos Filipenses também, né? Então, Paulo está levando oferta para Jerusalém. E ele diz, olha, ninguém me achou profanando o templo, eu estava santificado, e uns certos judeus da Ásia, que deveriam estar aqui para me acusar, eles inventaram esse falso, né? Eles me encontraram lá e fizeram esse rebuliço todo, né? Então, Paulo faz a sua defesa, e ele diz, esses mesmos judeus que estão aqui, eles sabem que eu não fiz nada digno de condenação,
E a única coisa que eu disse perante eles no conselho foi: estou sendo julgado acerca da esperança na ressurreição dos mortos. De fato, né? Então é muito preciso o discurso de Paulo em sua defesa, né? E voltando para o texto, beleza? Voltou, apareceu aí? Então é isso que ele diz, né? Uma coisa legal, no versículo 15: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro ter sempre uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Né? Então ele diz: olha, o Deus que eu sirvo é o Deus deles. Né? Eu sigo tudo que está escrito na lei, tudo que está escrito nos profetas. Então ele rechaça a acusação de como é que eu posso dizer, de apostasia, né? E de rompimento, né, com a história, com a cultura, com o Deus de Israel. Isso é muito bacana. Então Paulo ele faz uma defesa no nível teológico, né? E faz uma defesa no nível prático. Olha, não fiz sedição, não fiz ajuntamento, não fiz bagunça e estou sendo acusado injustamente. Basicamente é isso que Paulo diz, mas ele confessa a esperança na ressurreição, confessa ser um cristão. Olha, eu sirvo a Deus, ao nosso Deus, por isso que eles chamam de seita. Eu sou cristão de fato, né? Então isso é muito bacana. Versículo 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe expôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor desse caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Então, ó, quando eu me informar melhor sobre o caminho, né, sobre a seita, eu vou saber do que é que se trata. Eu vou esperar o tribuno vir aqui, o Lísias. Versículo 23. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Então, pessoal, Félix, ele está na posição de juiz, né? Ele é o representante romano. Ele recebe os acusadores de Paulo e ele ouve a defesa de Paulo. Ele deveria tomar uma posição. Ele deveria emitir o julgamento, culpado ou inocente. Mas ele decide lavar as mãos. Ele faz como Pilatos, né? Ele usa essa desculpa de que ele não entende muito do caminho, então ele joga essa justificativa de esperar o tribuno Lísias ir até ele, né, para se inteirar dos fatos, para se esquivar de emitir um parecer ali. E ele deixa Paulo durante 2 anos preso, né, sem veredito e sem acusação. Quando ele diz assim, eu vou esperar o tribuno vir aqui para poder julgar. Isso é uma balela porque ele estava como procurador há 4 anos. Né? Então ele tinha condição. Né? Ele sabia que Paulo não tinha violado nenhuma lei. Né? Porque assim, se Paulo tinha violado alguma lei ou não de Israel, não era questão dele. A questão dele era saber se Paulo era ameaça para Roma, se Paulo violou alguma lei de Roma, ou se Paulo era perigoso para a comunidade, de certa forma, né? Se Paulo poderia provocar tumultos e sedições, seja lá o que for. Né? Enfim, voltando à tela, né? Voltando ao texto, para a gente finalizar esse capítulo, passar para o próximo. Isso é muito legal, pessoal. Olha só. Versículo 25. A Bíblia diz no versículo 24 que Félix foi com a sua esposa ouvir Paulo. Paulo estava preso, ele foi ouvi-lo na cela. Provavelmente eu chamo ele para que ele pregasse para ele. Não para que ele pregasse, né? Porque ele não está interessado no evangelho, mas ele queria escutar Paulo. Versículo 25. E, tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas, passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então, pessoal, olha que bacana. Ele chama Paulo para ouvi-lo, e Paulo prega para ele, e a mensagem de Paulo é uma mensagem dura. Porque, pessoal, Paulo prega sobre juízo, sobre temperança, né? E sobre justiça, para um cara que é injusto, para um cara que é corrupto. E o texto diz que Félix ficou espavorido, e eles, não, depois eu te ouço, não quero ouvir isso não. Tipo, a mensagem de Paulo, a mensagem de verdade, de justiça, era uma mensagem que acusava aquele ímpio.
né? Então, Paulo teve coragem para, no particular, expor o evangelho para ele e expor os princípios, né, da vida reta, da retidão, da justiça, que aquele cara não servia. E ele fica aterrorizado. Ele não manda punir Paulo, ele fica com medo. Eu me lembro de Herodes Antipas com relação a João Batista, né? João Batista acusou veementemente Herodes Antipas. E ele prendeu a João, mas ele não teve coragem de matar João. E ele gostava de João, porque ele sabia que João era homem de Deus, né? Então, de alguma forma, aquele ímpio, Félix, ele reconhece que Paulo é um homem santo, né? Só que ele se recusa a ouvir de novo a pregação, porque ele não quer ser exposto, né? E aí o texto diz que ele deixa Paulo preso durante 2 anos, que era o tempo máximo que um preso, segundo a lei romana, poderia ser mantido em cárcere sem um julgamento, né? A prisão preventiva, ela só podia durar 2 anos. Só que ao fim desses 2 anos ele é removido. A comunidade judaica consegue, junto ao governador da Síria, a remoção dele. Então ele é removido, por ser um cara violento, um cara ruim, e eles mandam outro procurador, que é Pórcio Festo. Ok? Isso, Paulo ficou 2 anos preso, exatamente, de 58 a 60, que é em 60 que ele vai ser enviado para Roma. Então, pessoal, 2 anos preso em Jerusalém, em Cesareia, né? E o texto de Lucas não fala mais na igreja. A igreja existia em Jerusalém, né? A igreja de Tiago. Mas, por algum motivo, Lucas não fala mais nada. Não diz se eles foram visitar Paulo, se eles cuidavam de Paulo. Tem uma brecha aí que é quando Lucas escreve que Félix diz ao carcereiro que trate Paulo com brandura e permita que os seus possam vê-lo. Mas não diz aí se era a igreja que ia visitá-lo frequentemente, se eram seus parentes, se eram alguns discípulos, se era o pessoal de Antioquia que ia visitá-lo, né? O texto não diz. Ok, pessoal? Então, finalizando o capítulo 24, vamos para o 25. Capítulo 24, a gente viu o julgamento diante de Félix, Félix lavando as mãos e Paulo acusando Félix indiretamente, né, ao pregar o evangelho para ele. E a gente vê que Félix era um cara corrupto. Félix espera, durante os 2 anos que Paulo estava preso, esperava algum tipo de suborno, né? Mas Paulo não ia subornar ninguém, né? Então, ele fica preso por 2 anos. Vamos para o próximo capítulo. Então, pessoal, capítulo 25. A chegada de Festo na Judéia, o novo procurador, né? A gente vai ver os judeus pedindo a condução, pedindo ao novo procurador, né, a condução de Paulo de volta para Jerusalém, já que Paulo estava em Cesareia. A gente vai ver mais uma vez Paulo sendo acusado, né, perante o governador romano pelos judeus, a defesa de Paulo, né, um apelo a César, isso é muito bacana, e a chegada de Agripa e Berenice, que eu vou explicar isso aí, quem é que são essas pessoas, né? Então vamos lá para o texto, vamos para o capítulo 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. Entrando onde? Entrando na Judéia. Beleza? Entrando Festo, o novo governador, o cara que substituiu a Félix, ele entra em Cesareia e depois de 3 dias ele foi a Jerusalém. E versículo 2. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que brevemente partiria para lá. Então, pessoal, olha só. Paulo não está presente, né? O novo governador, ao entrar na província, ele vai para Jerusalém, né? E em Jerusalém, o sumo sacerdote e os judeus vão ter uma entrevista com ele para pedir que Paulo seja enviado de novo para Jerusalém. Por quê? Porque eles querem matar Paulo no caminho. Eles não estão interessados em escutar Paulo ou em ter um procedimento legal, formal ali contra Paulo. Eles querem que, nesse trajeto entre Cesareia e Jerusalém, Paulo seja morto. Então, eles estão armando a morte de Paulo de maneira vil, né? Só que Festo se recusa. Versículo 4. Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia. Não, ó, Paulo... E que ele brevemente partiria para lá. Não, Paulo está lá em Cesareia, depois eu vou lá para Cesareia. Não tem que trazer Paulo para cá. Versículo 5. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo e se neste homem houver algum crime, acusem-no. Então é o seguinte, eu não vou trazer ele para Jerusalém. Vocês podem fazer o seguinte, já que eu vou para Cesareia,
mandem uma delegação comigo para acusar ele lá. E aí a gente vai ver, né? Então ele busca fazer o procedimento correto. Versículo 6. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E, chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar, né? Então ele voltou para Cesareia, voltou com essa comitiva de judeus, e eles trouxeram contra Paulo várias acusações, só que eles não podiam provar nada. Provavelmente são as mesmas acusações que Tértulo tinha feito diante de Félix. De que Paulo era um agitador, de que Paulo profanou o templo, por aí vai. Então, o próprio Lucas diz, olha, fizeram muitas acusações graves, mas eles não podiam provar nada. Versículo 8. Mas Paulo, né, em sua defesa disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Então, Festo quer fazer a média com os judeus, né? Ele é recém-chegado na província, ele tem que ter um bom trânsito, né, entre as lideranças locais, se ele quiser ter uma gestão pacífica, né, se ele não quiser ser um tirano, ele quer agradá-los, né, ele quer ser muito político, e ele faz uma proposta para Paulo, você quer ir lá para Jerusalém, você quer fazer o que eles querem, mas lá eu vou com você, tipo, o julgamento vai ser perante mim, né, tentando dar para Paulo uma garantia, que não existia, né, porque os judeus não estavam interessados em ouvir a Paulo, eles iam matar Paulo no caminho, iam fazer alguma emboscada para matar. Nessa época já existiam sicários em atividade em Israel, né? Na Judéia. E aí, olha que bacana, pessoal, isso é muito legal. Versículo 10. Mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo alguns aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Isso é muito legal, porque diz, eu sou justo, eu não cometi nenhum crime. Se eu cometesse algum crime, eu aceitaria a punição, mas não é o caso. Eu estou diante do tribunal de César, é aqui que eu devo ser julgado. Mas se você não quiser me julgar, eu apelo para César, meu amigo. Né? Eu apelo para uma corte maior. Paulo era cidadão romano. Paulo tinha direitos políticos que os outros não tinham. E Paulo conhecia a lei romana. Paulo era um cara muito desenrolado, né? Como se diz sobre o Batman, ele era muito preparado. Né? Então, o que acontece? E ele diz, olha, ninguém pode me entregar para os judeus. Eu sou inocente, você vai me entregar para ele com que justificativa? Né? Nem você, indiretamente, né? Porque o governador queria que Paulo fosse a Jerusalém para responder perante ele diante dos judeus. Ele disse, não, você não pode me entregar para eles querem me matar. Então, eu apelo para César. E aí, olha que legal, versículo 12. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César irás. Isso é muito bacana, pessoal. Isso aqui mostra que você não conseguia ir até a corte de César automaticamente só por apelar, né? O texto diz que Festo consultou o conselho e eles concordaram que Paulo poderia responder em Roma. Então isso é muito legal. A partir daí, Paulo não é mais problema de Festo. É pelo fato de ele estar em custódia sob a responsabilidade de Festo, né? Mas agora ele seria julgado em Roma, né? Versículo 13, finalzinho do capítulo, para a gente passar para o 26, que é a última parte da lição de hoje, né? Do tema do estudo de hoje. Versículo 13, e passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Quem é que era o rei Agripa? O rei Agripa era Herodes Agripa II, que era filho... Peraí. O rei Agripa era Herodes Agripa II. Ele era filho de Agripa I, que é o cara que mata o apóstolo Tiago. Vocês lembram que tem o rei no livro de Atos, que ele degola o apóstolo Tiago, e ele morre comido de bicho em Cesareia? Né? Esse rei era Agripa I. E ele era rei, né, É uma história muito complexa, pessoal, não vou entrar em detalhes não. Mas o fato é que o filho dele, Agripa II, é rei sobre
sobre a região da Galileia, Traconites e Galanites. Ele só não é rei sobre a Judéia em si, né? Porque a divisão geográfica, a divisão política de Israel na época romana é uma divisão bem complexa, né? Na época de Jesus era uma tetrarquia, onde o sul, a Judéia, a parte mais importante, tinha administração direta romana, por isso que a gente vê Pôncio Pilatos, né, dando as cartas. A Galileia, que era a parte norte, era governada por Herodes Antipas, que é o cara que manda matar João Batista, e a parte nordeste, que é Traconites, Galanites, era de Herodes Filipe, que não é muito citado, né? Por isso que tem uma região chamada Cesareia de Filipe. Então, esse rei, esse Herodes Antipas, ele foi condenado por traição pelo imperador, acho que não lembro se Cláudio, por Cláudio, acho que por Cláudio. Não, por Calígula, acho que por Calígula. Ele foi acusado de traição e foi deposto da sua posição de rei da Galileia. E o Filipe morreu. Então, nessa região do reinado na tetrarquia de Filipe e de Herodes Antipas, assumiu Herodes Agripa, que era da família real, da família de Herodes, do Herodes Antigo, né, do Herodes o Grande. Esse cara, ele conseguiu o favor de Roma, de modo que ele se tornou rei sobre toda a Judéia. Durante o período de Agripa I, não tinha administração direta romana, não tem procuradores romanos. É por isso que naquela época do apedrejamento de Estevão, naquela época da morte de Tiago, não se fala num procurador romano. Porque Agripa I, ele conseguiu, por apoiar os romanos, ele conseguiu se tornar rei sobre toda a Judéia. Mas depois da morte dele, não. Depois da morte dele, seu filho era muito criança, voltou a Judéia a ser governada por procuradores, e Agripa vai voltar a reinar quando se torna maior de idade, mas ele não recebe o título de rei. Ok, pessoal? É a explicação que eu fiz muito rápido, né? Bem superficial, né? Sem mapa, sem nada. Então, acho que ficou bem solta, né? Mas isso não é importante, não. Vamos seguir adiante. Vamos voltar para o texto. Então, a gente vê Agripa II chegando aqui em Cesareia. Olha que interessante, pessoal. Sem lembrar o que eu ia falar. Versículo 13, voltando para a leitura, né? Ó. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Por quê? Porque ele, sendo rei na Galileia, sendo rei na parte norte, ele ainda era vassalo de Roma, então ele tem que cumprimentar o procurador romano. Então ele sai da Cesareia de Filipe, lá no norte, que era a sede do reino dele, para a Cesareia Marítima para saudar o imperador romano. Versículo 14. E como ficassem ali muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. Então ele conta a história. Ó, tem um cara aqui, um judeu chamado Paulo, que foi deixado aqui preso por Félix, né? E ele recebeu a acusação dos principais sacerdotes e dos anciãos de Jerusalém contra ele. Mas eu não achei nele crime nenhum contra Roma. E eu queria entender o que se passa, né? Basicamente é isso que Festo está dizendo para Agripa. Versículo 16. Aos judeus, né? Respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem um homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver. Estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então, pessoal, ele está só relatando os fatos, né? Não tem nada aqui substancial, né? Quando ele fala aqui, ó, reservado ao conhecimento de Augusto é imperador, que no caso é Nero. Só um detalhe, pessoal, Augusto é um título, Augusto não é um nome próprio. Então, os imperadores romanos, eles tinham o título de Augusto. Augusto significa venerado. Mas, basicamente, isso, né? Divino, né?
esse título passa a acompanhar os imperadores desde o primeiro imperador. O primeiro imperador, Otávio, é chamado Otávio Augusto, não é porque o nome dele era Augusto, é porque era Otávio o Venerado. Aí, os imperadores eles passam a receber esse título de Augusto ou o título de César, os Césares, os imperadores romanos. E, nesse caso, o imperador que estava no comando, no poder, era Nero. Beleza? Então, na época que Jesus nasceu, como eu falei, né? Otávio, o primeiro imperador, depois Tibério, depois Calígula, depois Cláudio, depois Nero, o quinto imperador romano, que é esse imperador para quem Paulo apela, né? Não é para a pessoa de Nero. O Paulo diz, eu quero que Nero me julgue. Não, é o imperador. Beleza? E aí, versículo 22. Então Agripa disse a Festo, bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse, amanhã o ouvirás. Então Agripa fica interessado, não fica curioso. Não, bem que eu queria ouvir também. Versículo 23. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, a sua esposa, né, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Então, pessoal, é meio que Paulo é colocado como uma atração de circo, porque o que Agripa tem é curiosidade. E Festo prepara uma situação, uma reunião solene para que o rei Agripa veja, né, ali aquele indivíduo tão pitoresco. Então ele traz os principais da cidade, ele traz os ricos, os poderosos, para que Paulo, diante deles, traga, né, aquilo que ele tem para dizer. Eles não estão querendo aí ouvir o evangelho, eles estão querendo ver Paulo como uma atração de circo. É como Herodes fez com Jesus, Herodes Antipas. O texto de Lucas diz que quando Jesus foi levado até Herodes, Herodes estava em Jerusalém, e Pilatos, sabendo que Jesus era galileu, ele diz, então vá para Herodes deve julgar você. E a Bíblia diz que Herodes fica muito, muito curioso para escutar Jesus. Não é porque Herodes tem interesse em Jesus, ele via Jesus também como talvez um espetáculo, uma atração, né? Um fazedor de milagres. Ele quer que Jesus faça um milagre, quer que Jesus faça alguma coisa diferente para entretê-lo. Então, basicamente, é algo muito parecido com o que a gente vê aqui. Então, pessoal, isso é tão interessante no livro de Atos, né? As similaridades. Muitas vezes a gente vê similaridades no ministério dos apóstolos com o ministério de Jesus, né? A maneira como são perseguidos, a maneira como são acusados por falsas testemunhas, né? A maneira como recebem violência. Por exemplo, Félix lavando as mãos, assim como Pilatos. E aqui, Agripa querendo ver Jesus, como Antipas quis ver Jesus, né? Como se fosse uma atração de circo. Isso é impressionante. A Bíblia diz, Jesus diz, né? Olha, convém que o discípulo seja igual ao seu Senhor, né? Seja igual ao seu mestre. Então, Paulo é igual a Jesus nesse sentido. Isso é maravilhoso. E aí, seguindo adiante, versículo 23, versículo 24. E Festo disse, Rei Agripa e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera e apelando ele mesmo para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Olha, esse é o cara que todo mundo quer matar, todo mundo quer ver esse cara morto, dentre os poderosos de Israel, os judeus. Mas eu não achei eu não achei criminoso de morte. E ele apelou para César, então vou mandar ele para César. Versículo 26. Do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviaram preso e não notificar contra ele as acusações. Então, ele é claro, né? Festo é claro, Paulo não é um criminoso, Paulo não é perigoso, Paulo não fez nada digno de morte, de modo que ele não deveria estar nem preso, né? Mas, como ele quer agradar os judeus, né? Como Festo queria agradar os judeus, Paulo não teve escolha a não ser pedir para ser julgado diante a corte do imperador em Roma. E o que Festo disse para Agripa? Eu não tenho nem o que dizer contra ele. Então é bom que você esteja aqui para que a gente possa ter essa reunião e entender qual acusação eu devo notificar, eu devo enviar, né, para Nero. Ok, pessoal? Então vamos finalizar aqui, vamos para o último capítulo. Essa parte é muito bacana. Versículo 1, capítulo 26.
Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Ele diz: estou feliz que eu estou diante de você, né, ó rei, para que eu me defenda, porque eu sei que o senhor tem conhecimento, né? O rei era judeu, Agripa era judeu, né? Então ele supostamente está familiarizado com os costumes, com as tradições e com a lei de Israel e também com o surgimento da igreja cristã. Porque, pessoal, isso se passa no ano 60. A igreja já existe há 30 anos. A igreja de Jerusalém já existe há 30 anos. E as autoridades conviviam com a igreja de Jerusalém. Entendem isso? Houve momentos de perseguição, a gente vê isso nos primeiros capítulos do livro de Atos, mas a igreja não foi destruída. A igreja de Jerusalém passou a conviver com as autoridades, tanto romanas quanto com as autoridades judias. Ok? Então, seguindo adiante, versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Olha, eu sou como eles, né? Eu sou judeu como eles, eu fui iniciado na nossa tradição, né? E eu fui formado na seita mais severa da nossa religião. Eu sou fariseu. E eu estou aqui por conta das promessas no qual nós cremos. Então, Paulo o tempo inteiro faz questão de se identificar com a tradição judaica, com os profetas e com a lei de Israel. O tempo inteiro. Isso é muito bacana. E isso é mais importante ainda porque quem estava ouvindo era judeu, né? Versículo 7. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam eu dava o meu voto contra eles. Então Paulo vai aqui trazer a sua biografia, trazer aquilo que ele fazia antes, né? Olha, eu era um deles, eu achava que deveria perseguir aos cristãos, e inclusive eu prendi muitos e dei meu voto para quando eles eram mortos, inclusive, né? Então aqui, mais uma vez, está relatada não só a questão da prisão dos cristãos, mas também da morte dos cristãos. Nessa perseguição, cristãos foram de fato mortos também, né? Versículo 11. E castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Aqui a narrativa de Paulo é mais extensa, né? E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Porque antes, Lucas não diz isso, que Paulo fazia os cristãos blasfemarem, ou seja, ele obrigava os cristãos a negarem a Cristo. Isso é muito importante, pessoal, esse detalhe, né? Quer dizer, não é tão importante no contexto geral, né? Mas é um detalhe, assim, que tem um certo peso. Porque nas perseguições que os cristãos sofreram pelos romanos, eles eram obrigados também como é que eu posso dizer, a negar a Cristo. Então, Paulo está dizendo que ele fazia a mesma coisa. Nas sinagogas, eu os castigava e eu os obrigava a blasfemar, né? E o texto diz que Paulo estava muito enfurecido contra os cristãos de modo a persegui-los até fora de Jerusalém, até fora da Judéia, nas cidades estranhas. Aí ele chega no ponto culminante da conversão, que é a ida a Damasco, né? Versículo 12. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio do dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excediu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Senhor, quem és? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então aqui ele tem mais a narrativa, né,
da sua conversão, o momento em que ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Versículo 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então aqui ele traz uns dados novos, né? Nas outras narrativas da conversão de Saulo não tem essa fala de Jesus. Isso está em outros momentos, né? Mas não diz que Jesus falou tudo isso para ele no caminho de Damasco. Mas aqui ele diz, olha, que Jesus o comissionou, né, para ser ministro do Evangelho, né, para ser testemunha dele, para que Jesus livrasse tanto o povo de Israel quanto a Israel do pecado, né, converter das trevas à luz, converter de Satanás a Deus. E ele fala até em remissão dos pecados, né? Isso é muito bacana. Versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Então, qual é a defesa de Paulo perante Agripa? Eu sou judeu, como eles, né? Eu fui criado debaixo da lei de Israel e sob os preceitos do farisaísmo, né? A nossa seita mais severa, né? E eu persegui a igreja de Jesus também, porque eu entendia que deveria persegui-los. Mas, um belo dia, eu tive um encontro com Deus, né? Com o próprio Cristo, e ele me comissionou para o seu evangelho, né? Para ser testemunha dele e para trazer a sua palavra. E o que eu estou fazendo é isso. Então, eu recebi um chamado de Deus e eu fui obediente a Deus. E o que eu estou dizendo não é nada diferente do que a lei de Moisés dizia e do que os profetas disseram. Então, basicamente, eu estou sendo fiel a Deus, não o contrário. Essa é a defesa de Paulo, né? É bem simples. E é bem forte, né? E aí, ele diz, versículo 23, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Pessoal, isso é tão bacana, porque o tempo inteiro, nesse processo, né, diante de Cláudio Lísias, Sinédrio, depois Cláudio Lísias, né, o Sinédrio indiretamente, né, as autoridades de Israel, Félix e Festo, e agora Agripa, né, o argumento de Paulo gira em torno da ressurreição dos mortos, gira em torno da esperança futura, né? Isso é muito bacana, porque Paulo, a gente já tinha visto que ele usa a ressurreição como forma de gerar uma divisão entre os seus opositores, né? Porque ele sendo julgado por fariseus e saduceus, ele diz, eu estou aqui por conta da ressurreição, porque ele sabia que os fariseus acreditavam em ressurreição e os saduceus não. E aquilo gerou uma divergência entre eles, de modo que naquele momento ele foi livre, né, da fúria popular. Isso no capítulo 23. E a gente vê Paulo sempre falando sobre a ressurreição, porque a ressurreição é o fim último. Amém, amados? A ressurreição é o fim último. A ressurreição é quando a morte é derrotada. A morte é derrotada porque o pecado perde o poder. Por que o pecado perde o poder? Porque o sacrifício de Jesus satisfaz a justiça de Deus e nos redime, nos dando de novo o acesso a Ele. Se ter acesso de novo a Deus, você está vivo, né? Isso se manifesta espiritualmente e se manifesta na ressurreição da carne nos últimos dias. Então ele diz, olha, Jesus é o primogênito, é o primeiro da ressurreição. Convinha que o Cristo padecesse e morresse, mas que ressuscitasse, porque ele é o primeiro da ressurreição. Então ele cria toda essa argumentação em torno da ressurreição e ele liga a ressurreição à pessoa de Jesus, como Pedro fez na primeira pregação no capítulo 3 do livro de Atos, né? Não sei se no capítulo 3 ou no final do capítulo 2. Então, tudo gira em torno da ressurreição e ressurreição através da pessoa de Cristo. Isso é muito bacana. E aí ele diz, olha só, a gente leu 23, né? Devia anunciar a luz a este povo e aos gentios, através da ressurreição dos mortos. Versículo 24.
E, dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então, Festo ele faz uma gozação, né? Ele escarnece de Paulo, né? E do seu ensino, da sua doutrina. E ele diz, versículo 25: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto. Porque isso não se fez em qualquer canto. O rei sabe que é assim. Isso aí não foi feito às escondidas, isso é público e notório. O ministério de Jesus é público e notório. O ensino da igreja de Jerusalém, o ensino dos cristãos é público e notório, né? E a minha biografia todo mundo conhece. Então o rei sabe que é assim. E os profetas, ele também conhece os profetas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está jogando em cima de Agripa a responsabilidade. Olha que legal. Versículo 27. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Ele coloca o rei contra a parede, né? E aí olha o que Agripa diz. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Isso é muito legal, pessoal. Versículo 29, ó. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. E, dizendo ele isso, levantou-se o rei, o presidente e Berenice, e os que estavam com ele assentados, e apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Pessoal, esse final, ele é a cereja do bolo, né? Pelo seguinte, ó, deixa eu sair aqui. Deixa eu compartilhar só os slides, porque só tem só a parte das reflexões. Esses pontos para reflexão, né? Não é tão importante, né? Mas só para não passar em branco. Mas enquanto isso, olha só. Por que ele disse que isso é a cereja do bolo? Porque Paulo traz a pregação do evangelho, Paulo linka os acontecimentos, né, que todo mundo conhecia sobre a morte e ressurreição de Jesus com o ensino dos profetas e com a lei de Israel. E ele diz para Agripa: rei, você sabe que é assim mesmo, você conhece os profetas, você crê nos profetas, né? E Agripa diz, segundo essa tradução: por pouco me queres persuadir que me faça cristão. Só que essa tradução ela não é mais precisa. Porque essa tradução dá a entender o seguinte, que a Agripa disse: você quase me convenceu, por pouco você me persuadiu. Mas o sentido original do texto é o seguinte: quando Paulo joga para cima dele que ele conhece as escrituras, que ele conhece os profetas, e pergunta se ele crê nos profetas, o que a Agripa está dizendo é o seguinte: você está quase me fazendo parecer um cristão, né? Então, Paulo coloca ele contra a parede, de modo que o que ele respondesse ia fazer ele ser um cristão, entendem? É uma jogada retórica, né? Paulo está pregando a verdade, né? Mas é uma jogada retórica também, e o rei tinha que confirmar. Mas ele se esquiva de responder, porque Paulo diz: você crê? E ele não disse crer nem se não crê, porque se ele dissesse que cresce, quer dizer, ele não diz nem que crê nem que descrê, né? Mas o que é mais importante é o seguinte, ó, quando ele diz: por pouco você me faz parecer um cristão. Ele fala isso também de forma zombeteira. Mas Paulo responde: queria eu que, por pouco ou por muito, todos aqui fossem como eu sou agora, com exceção dessas cadeias. Pessoal, por que isso é tão importante? Porque Paulo está cercado ali do procurador romano, do rei da Galileia com a sua esposa e dos ricos da região. E Paulo diz: quem dera eu que vocês fossem como eu. Paulo é ali um cara preso que está esperando o julgamento, né? E eles são os poderosos, mas Paulo diz: olha, vocês estão muito abaixo de mim. Não é por mim, mas é por Jesus, sabe? Quem dera que vocês fossem como eu, porque o seu título, a sua riqueza, o seu poder político não interessa. Quem dera que vocês fossem como eu, com exceção das cadeias. Eu não quero ninguém preso aqui. Entende, amados? E eles entendem isso, porque eles acabam acabando com a entrevista. O texto diz que eles, ouvindo isso, se afastaram, levantaram e foram deliberar, né? Ou foram conversar e disseram: não, realmente, esse cara ele não é culpado de morte, ele podia ser solto, mas ele apelou para César, né? Deve ser enviado a Roma. Vocês entendem isso? Como é forte isso?
Paulo é um preso que está esperando o julgamento da corte romana. E ele está rodeado dos ricos e poderosos que foram lá para vê-lo como se fosse um espetáculo circense. E ele diz, quem dera vocês fossem como eu. Né? Então, não importa o seu poder político, a sua riqueza, o seu prestígio, isso aí não é nada. Né? Antes vocês fossem como eu, não importa eu estar preso aqui. Isso aqui é passageiro, isso aqui é irrelevante do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da nossa identidade em Deus. Né? Então, amados, isso é muito bacana. E para finalizar, a gente já encerrou o texto, né? Só voltar aqui para os slides para fazer uns comentários finais aqui. Então, pessoal, alguns pontos para reflexão, né? A corrupção dos poderes políticos. A gente vê isso tanto do lado judeu quanto do lado romano, né? A gente vê o sumo sacerdote Ananias chegando em Cesareia, né, para acusar Paulo, junto com os anciãos, junto com Tértulo. E a gente vê a bajulação deles para com Félix, que era um cara ímpio, que era um cara violento, que era um cara desonesto, né? E a gente vê as mentiras que esse grupo, que essa comunidade trazem para tentar levar Paulo à morte, né? E a gente vê, inclusive, uma jogada suja, né? Quando eles chegam para Festo e diz: Festo, leva esse cara para Jerusalém para a gente quer ele em Jerusalém para ouvi-lo lá. Quando na verdade eles queriam matar Paulo, né? Então a gente vê também a corrupção do ponto de vista de Félix. Félix é um cara que lava as mãos, né? Se isenta de assumir a responsabilidade que era dele. Era um cara que a história registra como também violento, corrupto. A gente vê ele querendo suborno, ele querendo receber dinheiro de Paulo para ser solto, né? Então, em muitos momentos a gente vê a corrupção que é uma constante no poder político, né? De qualquer época, de qualquer país, né? Segundo ponto, a habilidade retórica de Paulo, a maneira precisa e objetiva com que Paulo expõe a sua fé e a sua biografia e faz a sua defesa. Isso é maravilhoso, porque Paulo expõe a sua fé e ele se defende, né? Paulo não é, como eu falei na semana passada, aquele pregador fervoroso que traz uma mensagem apaixonada e irracional. Irracional no sentido de muito da emoção, muito do feeling e não da lógica, né? E sem medir consequências. A gente vê que quando Paulo está diante, pessoal, dos romanos, Paulo não coloca Jesus como Messias. Ele fala da ressurreição em Cristo, mas ele evita falar de Jesus como rei de Israel. Por quê? Porque se Jesus com as autoridades romanas falasse, porque se Paulo com as autoridades romanas falasse de Jesus como Messias, ele ia trazer o radar romano contra si, porque eles iam entender que ele era um perigo político por anunciar outro rei que não fosse o imperador, entende isso? Então Paulo é muito sagaz, né? Mas ele não deixa de trazer a mensagem. E o testemunho em meio a dificuldades, o testemunho em meio ao fato pessoal de Paulo estar nesse contexto de ser um prisioneiro inocente, assim como Jesus, né? Sendo inocente, recebeu acusações falsas e acabou indo a julgamento, um julgamento que não era isento, um julgamento que não era que buscasse a verdade, né? Porque o judeu não estava interessado na verdade, estava interessado em matar Paulo, e os romanos estavam nem aí para ele. Então, Paulo está entre o poder romano e o poder dos judeus, e Paulo está preso, né? E o que acontece? Ele testemunha com vigor, ele testemunha com força. Né? Ele testemunha para Félix, e a mensagem de Paulo para Félix deixa Félix desconcertado, e ele traz essa mensagem poderosa para Festo, para Agripa e para Drusila, e para as autoridades ali. Né? Então é muito legal, amados, como a gente tem esse exemplo, né? E esses exemplos, quando a gente lê os livros dos mártires, de qualquer época, né? Mas vamos pegar aqui a época dos romanos, o livro de Eusébio de Cesareia, ele fala sobre mártires o tempo inteiro. E tem um capítulo, o final do livro, o último trecho do livro, é chamado o Livro dos Mártires, porque são 10 livros que fazem parte daquele compêndio de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia era um historiador do quarto século que escreveu um livro chamado História Eclesiástica. Esse livro, História Eclesiástica, ele é um compêndio de 10 livros sobre a história da igreja, desde Jesus até a época
que ele está vivendo na época do rei Constantino. Desculpa, do imperador Constantino. O Edito de Milão e tudo mais. Então, o tempo inteiro ele fala sobre mártires. E quem é que são os mártires? São pessoas que são perseguidas por causa da sua fé e muitas vezes eles têm a opção de negar a fé para viver ou dar testemunho da fé e morrer. E eles, muitas vezes, os cristãos acabavam ficando firmes, mantendo a fé em Jesus e sendo mortos degolados, sendo mortos na fogueira, sendo mortos sob tortura, torturas muito violentas, ou sendo mortos no Coliseu, comidos por leões, né? E Paulo está disposto a isso, tanto é que o fim da vida de Paulo vai ser assim, Paulo vai ser degolado em Roma, dando testemunho de Jesus, né? No ano 64. Mas a gente vê aqui essa disposição de Paulo, ele sendo hábil, ele sendo inteligente, né? Mas ele trazendo o testemunho da verdade e em nenhum momento ele se queixando de Deus por estar preso, porque ele entende que deveria padecer. Sabe, amados? Os cristãos, no início da história da igreja, quando os cristãos sofriam perseguição, eles ficavam fortalecidos, eles ficavam felizes. A gente vê os apóstolos sendo açoitados no capítulo 5 de Atos, e eles ficam felizes porque eles sofreram o mesmo que Jesus, sabe? E por aí vai, amados. Então, Jesus tinha dito, olha, fiquem felizes quando vocês forem perseguidos. Fiquem felizes quando vocês forem perseguidos. Então, a gente vai ver aí, no próximo capítulo, Paulo vai ser enviado a Roma. E o livro de Atos não chega até a morte de Paulo, né? Mas foi um homem de Deus que cumpriu o evangelho, fez viagens missionárias que mudaram o mundo, escreveu quase todo o Novo Testamento e teve a morte de mártir, né? Que é a coroa da glória, a coroa de glória. É um termo que também os cristãos usavam no início da história da igreja, né? Ele recebeu a coroa de glória. O que é receber a coroa de glória? É ter a morte de mártir. Amém? Então, pessoal, acho que eu falei demais, né? Foram 3 capítulos. Eu achava que fosse mais rápido, mas como eu falo muito, acabou demorando um pouco, me perdoem por isso. Espero que tenha ficado claro, que tenha dado para pegar, pessoal, os pontos mais importantes, né? Aquela parte que eu expliquei sobre a Agripa II é uma parte mais complexa, porque é uma explicação que demanda mais detalhes, que demanda mapa, demanda a gente fazer um recuo maior na história. Então, eu acabei falando um pouco sobre isso e eu sei que não ficou muito bem exposto. Talvez em outro momento a gente possa falar sobre isso, né? Mas o resto da lição eu acho que deu para trazer. Então, pessoal, se o pastor Walter quiser falar alguma coisa, o pastor Hugo, o pastor Rosa, a pastora Liz, os pastores quiserem acrescentar alguma coisa, se os irmãos comentar alguma coisa, fica à vontade, viu? Eu vou encerrar aqui, depois... Pronto, fica à vontade aí, os irmãos, para comentarem, para perguntarem, para a gente seguir para o final da aula. Nada a acrescentar, pastor. Excelente. Viu? Estou até com pena que daqui a 2 domingos acaba, né? Realmente, você, como sempre, muito hábil com a palavra, viu? Muito didático. Foi uma bênção. Obrigado, pastor. Pastor Hugo. Como diria o antigo professor que eu tinha, se manifeste. No bom sentido, né? Cadê? Ok, pessoal, se ninguém tiver nada para acrescentar ou perguntar, então acho que a gente pode orar para encerrar, né? Fazer uma oração para a gente encerrar. Já passou muito tempo também, né? Deixa eu ver se alguém escreveu aqui alguma coisa. Não se acrescenta nada, o que está perfeito. Beleza, obrigado pela gentileza, meu irmão. Então vamos orar, então. Senhor Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra, viva e eficaz, Pai. Obrigado pelo teu cuidado conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, Senhor Deus. Obrigado por esse momento de estudo, Pai. Que a tua palavra esteja sempre no nosso coração e na nossa mente, Pai. Que a gente aprenda com os exemplos e que a gente aprenda com o ensino, Pai, com aquilo com os teus princípios que foram trazidos para nós ao longo dos anos, Pai. E sobretudo na Escritura, Pai, que é a nossa regra, Pai. Então, que o Senhor nos abençoe, Pai, abençoe esse domingo, abençoe o culto de hoje, Pai, que a gente tenha um culto maravilhoso, abençoe os louvores, abençoe o ofertório, abençoe a pregação de hoje, Pai, todos os momentos sejam maravilhosos, Pai, que o Senhor guarde o teu povo, que o Senhor nos guarde do mal, Pai, que o Senhor nos dê um ótimo domingo, Pai, e que a gente possa ver, Senhor Deus, as coisas melhorarem lá fora, Pai, que a gente possa ver o final da pandemia, Pai, que não haja crise, Pai, que todo espírito de crise, Pai, seja expulso daqui, Pai, que o Senhor nos guarde e faça grandes coisas acontecerem no nosso meio, Pai.
Nós agradecemos porque o Senhor sustenta a tua igreja, porque o Senhor é nosso provedor, Pai, porque a nossa confiança tem no Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.